Vamos agora à prestação de serviço. Tanuri, prepare-se. Opa! Arregala o olho, Tanuri. A Rose, o nome dela é Rosenir, mas ela gosta de ser chamada de Rose. Ela comprou um andador para o filho de 1 ano e 2 meses. Andador que é uma coisa até polêmica, né? Tem gente que acha que não deve usar e tal. Bom, mas enfim, ela comprou o andador. O site prometeu entregar esse andador em até 10 dias, mas depois de quase 1 mês a consumidora não recebeu o produto. Então você vai ver agora os detalhes dessa história na reportagem do Carlos Cavalcante. Nós da Patrulha do Consumidor estamos no Jardim Ester, que fica na zona oeste de São Paulo. Estamos chegando na casa da Rosenir dos Santos Santana, de 35 anos, auxiliar administrativa. A Rosenir tem hoje um filho de 1 ano e 2 meses, que nasceu prematuro e também com meningite. Preocupada com o desenvolvimento do filho, ela resolveu comprar um andador. Você até então desconhecia o fato. Hoje existe uma campanha por parte da Sociedade Brasileira de Pediatria pedindo que as mães não comprem mais andadores. Isso porque tem acontecido problemas frequentes. As crianças têm se machucado, problemas de quedas, problemas de torção nos pés. O andador muitas vezes anda muito rápido, não tem uma certificação, então por conta disso muitas crianças têm se lesionado. Você não sabia disso? Não sabia disso. Eu comprei, mas na verdade eu não sabia que esse tipo de material estava sendo questionado pela pediatria, que não podia. Eu comprei na intenção de ser um auxílio para ele, porque ele tem dificuldade, ele tem de musculatura hipotônica, que ele era todo molinho, para ajudá-lo mesmo. Como mãe, eu queria o melhor para ele. Procurei a Bebê Toys, e lá tinha vários andadores, e o que eu escolhi, até hoje eles não entregaram. R$ 216,90 foi o valor que ela investiu. Primeiro, a primeira parte desse valor, foram feitas 4 parcelas, já foi descontado. Agora, a grande preocupação da Rosenir é a seguinte, é que as parcelas subsequentes não sejam descontadas e que a empresa, potencialmente, pare de vender os andadores. Exatamente. E você tentou fazer contato com a Bebê Toys? Sim, liguei várias vezes, o telefone que aparece no site, eles nunca o atendem. Uma única vez que eu consegui falar, a pessoa pediu para eu encaminhar um e-mail falando o porquê que eu queria cancelar, a vez que eles não tinham produto. Eu digitei tudo isso no e-mail e esperei eles me retornarem. E até agora nada? Na sexta-feira passada, recebi um e-mail pedindo para eu procurar um produto no site deles para ver o qual eu queria no valor do que eu havia pedido. Só que eu não quero nada do que tem lá, não me interessa, eu quero o meu valor de volta. R$ 216 para mim é dinheiro, porque ele toma um leite que custa R$ 60 a lata. Então, para mim é dinheiro. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35 está bem claro o seguinte, ó. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, à apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, e a sua escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente e, terceiro, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. E você quer realmente o seu dinheiro de volta? Sim, eu quero meu dinheiro de volta. Foi por isso que você procurou a Patrulha do Consumidor e entrou em contato com o Programa da Tarde. Sim, para vocês me ajudarem, porque tentei várias vezes e não obtive retorno. E fica também o alerta, né? Para que as mães, outras mães, sabendo dessa campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, não comprem andadores. Sim, com certeza. Essa é a sua preocupação? Sim, sim. Bom, tá aí. Nós vamos, portanto, aí continuar mostrando toda essa preocupação de uma mãe que agora está sabendo que o filhinho pode ter um traumatismo craniano, pode correr, pode se machucar, pode ter uma torção nos 2 pezinhos. Ele, que é um garoto que nasceu de forma prematura, tem alguns problemas, trata na Associação de Assistência à Criança Deficiente. E é claro, como mãe, como consumidora, ela quer realmente buscar os seus direitos. Se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Bom, a Rose está aqui ao vivo com a gente, com o Carlos Cavalcante, que fez a reportagem.
E vocês viram no decorrer da matéria do Carlos Cavalcante que ficou bem claro aí que há uma polêmica muito grande em relação a utilização desse tipo de aparelho, né, do andador. Inclusive é proibido em vários países. Aqui no Brasil tem uma polêmica, a justiça uma hora decide uma coisa, depois decide outra. A princípio, nesse momento, inclusive está proibido. Mas eu quero ressaltar e confirmar com a Rose agora que ela não quer esse aparelho, esse andador, porque não foi entregue, né? Isso. É esse isso o mesmo, motivo? Brito. Não entregaram, já passou um bocado de tempo. E também em conversa com a fisioterapeuta da ACD, a qual cuida dele, falou pra mim que não era legal, que não era ideal pra ele. Então, consequentemente, você não quer mais o andador e quer o dinheiro de volta. Isso. Que são R$ 216,90. Isso, só que foi debitado só uma parcela, porque eu fiz em 4, a primeira cai agora dia 25. E você está no seu direito, né? Sim. Afinal de contas, já se passaram 30 dias e não entregaram. Quase 30 dias. Isso mesmo, Ticiane. Aconteceu novamente o caso que a gente vê em compras pela internet, que está lá para atrair o consumidor. Prazo de entrega, 7 a 10 dias no caso, mas está lá um prazo de entrega geralmente de uma semana, 7 dias úteis. E aí o que acontece? Nunca cumprem esse prazo. No caso da Rose, veja, é mais grave ainda, porque tem uma resposta por escrito que eles falaram que não tem esse produto em estoque. Então estão fazendo uma publicidade enganosa. Agora me chama a atenção de duas coisas. Primeiro, Tanuri, o andador, como vocês colocaram aqui, por causa dessa polêmica toda, já que é proibido o uso dos andadores ou sugerido às mães que não utilizem, não deveria estar à venda, deveria estar à disposição para ser vendido. Acho que aí é onde entra o Carlos Cavalcante nessa Isso parada. É uma das coisas. E a outra coisa que eu quero colocar aqui, quando você faz, eu compro muito pela internet, quando você faz qualquer compra, independente da publicidade que é feita, no final da compra, quando você escolhe a forma de entrega, que pode ser ou pelos correios ou por transportador, enfim, cada site te dá um número de possibilidades e cada uma delas custa um tanto, também demora um tanto. Você tem ali exatamente as datas, a data prevista para a chegada do produto. Isso me surpreende, o site não está cumprindo. Cavalcante, é proibido ou não é proibido a venda de andadores? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem recomendado que os pais não comprem o andador, porque o andador pode trazer uma série de problemas. A criança, a preocupação dos pais com que os filhos andem mais rápido, acaba trazendo uma série de comprometimentos. São comprometimentos motores, a criança pode torcer os pés, a criança eventualmente pode ter lesões nos joelhos, ela pode bater a cabeça, enfim, uma série de problemas. E o filho da Rose, o garotinho, o João Pedro, que é uma gracinha, um menino muito bonito, um menino assim, extremamente simpático, graças a Deus, ele está conseguindo evoluir. Ele nasceu com meningite, nasceu prematuro, nasceu muito pequeno. Agora, o que chama atenção é que uma empresa como a Bebê Toys, sabendo de todos esses procedimentos, esse site continua oferecendo esse produto, esse tipo de andador, que na verdade nem foi o andador que ela efetivamente queria comprar. Deveria sim, ela ter uma orientação, ela ter o livre-arbítrio, se ela deveria comprar ou não. Eles deveriam dar as recomendações necessárias, porque a situação do garoto, que já é um garoto que tem um comprometimento, vai ficar pior ainda se esse garoto tiver uma queda, a responsabilidade é maior. Temos dois problemas importantes aqui. Dúvida. O primeiro problema é que ela comprou e não recebeu. Isso. E o segundo problema que se soma a esse é o fato de que não deveria estar à venda e ela acabou sendo induzida porque não sabia que era proibido e também porque não tinha consciência dos riscos. Mas será que é proibido por lei? Eu queria saber do Tanuri se isso é proibido por lei, se não poderia estar sendo vendido nem nos sites, nem nas lojas, se o andador realmente não pode mais ser vendido no Brasil. Veja, Ticiane, como existe contestação da parte médica, o Poder Judiciário também já emitiu uma decisão jurídica, uma liminar, no qual proíbe a comercialização desse tipo de produto. Significa o quê? Então, que eu nesse vou até a momento loja, se eu aqui, encontro o andador, eu não devo comprar porque é proibido. Isso, e relembrando que essa decisão é válida para todo o Brasil, ou seja, não poderia revender. Nós estamos num caso que um site coloca à venda para crianças, para bebês, e usam de expedientes e técnicas comerciais para colocar um produto que, por decisão judicial, é proibido, uma vez que as recomendações médicas chegaram à constatação que não é recomendável
esse tipo de andador. Então a gente pode denunciar, por exemplo, se a gente vê um andador numa loja sendo vendido, a gente pode denunciar? Como que a gente deve fazer? Pode sim, Ticiane. Pode e deve. Todos nós, cidadãos, temos o dever de zelar pela lei assim que a gente vê alguma coisa de errada. Vamos ligar no site? Vamos ligar no site. Vamos ligar porque lá tem muita coisa que nós vamos explicar, assim como esse caso de publicidade enganosa, que eu vou pegar o código e vou mostrar. Até pelo que a gente está falando aqui, pelo que o Cavalcante trouxe, você está comentando, e pelo que a mãe descobriu também, o problema maior que se sobrepõe aí não é nem a entrega com atraso, e sim o fato de estarem induzindo as mães, as famílias, a comprar um produto que nesse momento está proibido, a sua venda está proibida pela justiça. A gente pode denunciar no Procon? Isso, Ticiane, isso que eu ia complementar a sua pergunta. Você que está nos assistindo, se vê esse tipo de venda, procure o Procon de sua cidade e faça uma reclamação fundamentada. É muito importante isso para a gente fazer as coisas funcionarem aqui no Brasil. Vá lá, faça denúncia no órgão de defesa do consumidor. E outra coisa, uma normatização técnica. A mãe responsável tem uma criança que hoje tem problemas de saúde. Essa criança, num determinado momento da vida, ela precisa ter uma recomendação adequada. O próprio site, o BBToys, deveria ter uma normatização para poder explicar para a mãe, em função da idade da criança, em função do comprometimento motor da criança. E onde ela mora é um sobrado e existe uma parte íngreme. Se essa criança ou seu filho eventualmente estiver no andador de uma forma que ele possa comprometer, ele pode cair naquela escadaria ali, né? Eu tive na sua casa, pode ter um comprometimento muito maior, uma lesão cerebral ou qualquer outro tipo de problema. É sempre bom lembrar que ela não foi obrigada a comprar o andador. Essa foi uma decisão que a Rose tomou, achou que seria bom comprar o andador, não foi entregue, atrasou demais, aí ela decidiu que queria o dinheiro de volta e no meio desse processo todo, ela começou a pesquisar, as pessoas começaram a dizer, você comprou o andador? Não, mas o andador é perigoso. Então, aí ela se deu conta de que já é de domínio público que o andador é perigoso para as crianças. Inclusive tem países como no Canadá e outros países aí nos Estados Unidos estão estudando isso, onde é proibida a venda de andador e aqui no Brasil, neste momento, uma liminar da justiça decidiu que é proibido também. É claro que quando é uma liminar, um instrumento desse tipo, pode ser cassada a liminar e voltar, e aí provoca mais confusão na cabeça dos pais que não estão bem por dentro da situação. Enquanto a gente está ligando lá no site, a patrulha não para, Ticiane. É verdade. A gente vai falar agora do caso da Jamile. Ela comprou um relógio, mas com pouco tempo de uso, a pulseira começou a desbotar. Aí então ela levou o relógio para assistência técnica e aí começou um outro problema. Mais de 30 dias se passaram para que ela tivesse alguma resposta. Agora a Jamile quer o dinheiro de volta, mas a loja se recusa a devolver. Veja a reportagem. A dermoconsultora Jamile Pereira, de 24 anos, procurou a Patrulha do Consumidor depois de comprar um relógio de pulso que apresentou um defeito. Em outubro do ano passado, eu comprei um relógio na loja Chili Beans, né? E ele estava na garantia e começou a apresentar defeito, a pulseira começou a desbotar. Então eu levei na loja para poder mandar para assistência técnica. Só que passado os 30 dias, eles não entraram em contato comigo para solucionar o problema, nem para dar um parecer. Então eu entrei em contato com eles, pedindo a devolução da quantia que eu paguei, o qual está descrito inclusive na garantia. E eles se negaram a devolver o dinheiro e querem devolver um relógio novo, mas não é o que eu quero. Eu ligo na loja, falo com a gerente, ela falou que não vai devolver o dinheiro, mesmo eu dizendo que está no Código do Consumidor e que está também descrito na garantia, ela falou que não vai devolver de maneira nenhuma. Por esse motivo, estou pedindo ajuda do programa da tarde da Patrulha do Consumidor, porque somente vocês poderão me ajudar. É bonito o relógio, é um relógio design, fashion, né? Acredito que a Jamile, que está aqui com a gente ao vivo, bem-vinda, Jamile, ela comprou mais em função da estética, do desenho, do que propriamente do motor, da mecânica, da caixa, enfim. Mas aí é o seguinte, passaram 30 dias e esse relógio não chegou. Relógio que atrasa não adianta, né, Tanuri? Isso mesmo, Breno. E aí eu pergunto, ela tem o direito de receber o dinheiro de volta, já que não veio o relógio há 30 dias que ela está esperando? Sim. No caso, primeiramente, ela fez tudo direito. Ela foi lá, se dirigiu a um quiosque da loja Chili Beans e assim que comprou o relógio, ela preencheu o termo de garantia,
que está aqui dentro da caixa. E aqui vai uma das dicas. Consumidor, sempre que fizer uma compra, peça para o vendedor preencher na hora o termo de garantia, porque isso é muito importante para exercer o direito. Para exercer o direito, nós vamos procurar no livro, no Código de Defesa do Consumidor. Tá no livro, tá na lei. Tá no livro, tá na lei. Lembrando também já que todo estabelecimento comercial deve ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em fácil acesso e visível, tá? Isso é uma lei federal. Isso é muito importante. Você, consumidor, e quando tiver em qualquer prestador de serviço, em qualquer loja, peça para ver, se for necessário, o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, no caso, ele diz claramente no seu artigo 26, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, no caso por ser durável, 90 dias. Agora, vamos ver o que diz o parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O código fala em vício oculto. O que é o vício oculto? Quando ela adquiriu o relógio, a pulseira estava boa, estava bonita. Estava perfeita. Estava perfeita. Ela achou, tá, esse é o relógio que eu quero. Só que com o desgaste, com o uso, logo nos próximos dias, começou a desbotar, a estragar. Com menos de um mês, né, Com Tanuri? menos de um mês, Que coisa absurdo. que não era para acontecer. Então, isso é um vício oculto, porque ela comprou, não tinha o defeito, o vício estava oculto e ele aconteceu ao longo do uso. Nesse caso, ela tem o direito, sim, de exigir a troca do produto ou, se não, o dinheiro de volta. Eles poderiam ter trocado a pulseira, né? É isso que eu não entendo. Poxa. Ô, Jamile, Tão quando você viu que estava acontecendo esse problema com o seu relógio, você foi até o quiosque da Chili Beans, correto? Isso. E quando você chegou lá, o que te disseram? Então, primeiro eu perguntei, né, como funcionava, para poder deixar, para levar para assistência. Aí eles falaram que podia deixar lá, me deram... Na própria loja? Isso. Que aí eles iam entrar em contato comigo para, né, dar um parecer da solução. Até então te deram uma assistência? Sim. E aí depois disso? Aí depois disso eu fiquei esperando eles não entrarem em contato, né? Aí depois que passou os 30 dias, eu que entrei em contato com eles, né? E aquele jogo joga para cá e joga para lá. Então eles falaram que o máximo, se eu quisesse, era a troca do produto. Só que como eu não confio, eu quero meu dinheiro de volta. Ah, Você não confia mais? Não, e isso porque já passou os 30 dias. Então eu tenho esse direito, né? Sim. E ela tem o direito, no caso, de exigir da loja que ela comprou. Porque vamos explicar, a marca Chili Beans é a marca do relógio e trabalha com franquias que tem a maioria dos shoppings do Brasil. Você comprou em qual shopping? No West Plaza. No West Plaza. Isso. E é lá, então, que eles têm que devolver. O que eu não entendo também, Ana, por exemplo, por que a franqueada não manda para o franqueador e resolve logo essa situação? Porque, no caso, não ia tomar prejuízo. Eu tô achando que não quer tem. resolver o problema da consumidora. Ainda estava na garantia, né? Com mas certeza. Eu tô achando, isso aí deve vir de fora e talvez não tenha mais esse modelo. Então, Brito, mas aí vamos deixar um alerta aqui. Falar com eles, Porque, além de falar com ele, veja, o caso da Jamile não é o primeiro que a gente recebe aqui na Patrulha do Consumidor. A nossa produção nos informou que outras pessoas também reclamaram de pulseira. E o que o Código de Defesa do Consumidor fala? Se tiver mais de um consumidor, consumidores diversos, espalhados, dispersos, que estão tendo um problema com uma peça ou está tendo, no caso, aí problemas com a pulseira, Tinha que existe ter, né? um recall. O que é o recall? É um chamamento. O chamamento que a fábrica, no caso aí, o prestador de serviços, o distribuidor do produto, ele tem que fazer, chamando todos os consumidores e falar, olha, esse produto está com defeito, nós vamos trocar a pulseira. É como a gente já viu, eu já vi várias vezes em televisão, nos jornais, que as montadoras de veículo, por exemplo, colocam lá o número do chassi, tal modelo, precisa voltar para poder trocar uma peça ou para fazer uma revisão. Mas tinha Isso que também ter. vale para relógio? Vale. Tinha que ter por Vale, 5 isso anos, mesmo. não tem que ter a reposição por 5 anos igual ou numa peça, como a Ana está falando? Isso mesmo, Ticiane, com a sua pergunta, é isso daí, 5 A anos. loja atendeu. Vamos lá. Atenção, porque Depois a gente loja volta. atendeu. Alô? Oi, É da Chili Beans? isso? Aqui é o Brito Júnior que está falando. A gente está ao vivo aqui na Rede Record, no programa da tarde. Quem está falando aí? Tá um pouco baixa a ligação. Como é seu nome? Guilherme, Guilherme?
O Guilherme, da Chili Beans do Shopping West Plaza, aqui em São Paulo? Isso. Ah, que bom falar com você. A gente é da TV Record, do programa da tarde, é o Brito Júnior que está falando. A gente está com uma consumidora fazendo uma reclamação ao vivo aqui. O nome dela é Jamile. E eu vou te passar agora aqui para o Tanuri, que é o nosso advogado especializado em direitos do consumidor. Bom falar contigo, Guilherme. Tanuri. Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui com a Jamile Pereira, que em novembro do ano passado estava passeando aí no shopping, viu um relógio, gostou do relógio e comprou um relógio aí com vocês. O que acontece? Logo em seguida, a pulseira do relógio começou a descascar. É um vício, um defeito que apareceu em seguida, quando ela comprou, não tinha esse defeito. E aí ela está numa via crucis, mandando o relógio para assistência técnica, aí volta, aí está tentando falar com a empresa e não está resolvendo o problema dela. Ela, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ela pode exercer o direito dela de não querer mais o relógio com defeito e ter o dinheiro de volta, aquilo que ela pagou. E é isso que ela quer. No caso, a consumidora, ela não quer mais esse relógio porque ela já teve muita dor de cabeça. Não é isso, Jamile? Isso, exatamente. Então, eu quero a quantia de volta. Então, a Jamile, Guilherme, está aqui e ela quer o dinheiro de volta, porque ela não confia mais nesse caso da pulseira do relógio. Ela acha que não vai mais resolver. Como nós vamos fazer para resolver o caso da Jamile Pereira? Então, eu acabei de ser orientado sobre esse caso. O dinheiro vai ser devolvido e a gente vai averiguar para ver o que ocorreu. Porque todo o processo ele passa pelo saque antes, então vai ser feita análise. Eu já fui explicado sobre o caso. Ok. Verificar o que ocorreu o quê? Porque ela faz tempo tentando entrar em contato. Uhum. Então, porque eu não sei quanto tempo esse caso está ocorrendo. É novo para mim, eu estou sendo estamos falando disso agora, eu não estava sabendo sobre isso. Eu já fui, já foi dito aqui que vai ser feito a troca, vai ser devolvido o dinheiro, né? E a gente vai averiguar para ver o que ocorreu. Ok, Guilherme. Que não foi feita essa troca. Ok, Guilherme. Só alertando, veja, já passou mais de 30 dias. Vocês que lidam com o consumidor, quando não resolve o problema em 30 dias, vocês têm que devolver o dinheiro de volta. Ela está aqui no palco. A consumidora, ela vai até falar, você quer o dinheiro, não é isso? Isso, eu quero o dinheiro de volta. Tá. Ô Guilherme, você tem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor aí no seu quiosque, no shopping? Claro. Então é bom. Então é bom você consultar aí também, que ela pode exercer esse direito. E nós vamos estar esperando a devolução do dinheiro imediatamente. Tem prazo, será? A Jamile vai sair daqui agora do palco da Rede Record, do programa da tarde, e vai para aí. E nós, da Patrulha do Consumidor, vamos acompanhar esse caso. Tudo bem, Guilherme? Claro, tudo bem. Então tá bom. Muito obrigado, é o que a gente espera. Respeito aos consumidores. Que ótimo. Valeu, obrigado, Guilherme. Maravilhoso. Obrigado aí. Jamile, que maravilha. Se chegar lá, agora, nesse momento lá e receber o dinheiro de volta, aí se completa o ciclo e você vai ganhar um ponto aqui da Patrulha do Consumidor. Com certeza. Mas podiam ter resolvido isso antes? Podia ter sido mais rápido. Foram deixando. Mas agora sentiram o poder da Patrulha do Consumidor. Eu tô feliz porque da Jamile foi resolvida, que ela já tá indo lá para buscar o dinheiro de volta. Agora, no caso da Rose, nós não conseguimos ainda o contato com o site, Rose, no caso do andador. Mas não se preocupe, a gente não desiste aqui. E enquanto a gente não consegue esse contato, eu quero lembrar do caso do Itamar. Ele esteve aqui no programa reclamando de um notebook que comprou em fevereiro desse ano. O equipamento teve problemas e ele enviou pelo correio para ser consertado. Mas depois de 4 meses, ainda não havia devolvido o aparelho para ele. O programa da tarde entrou no circuito e exigiu que os responsáveis resolvessem esse problema. Veja agora como terminou essa história. O aposentado Itamar Araújo Leite procurou o Patrulha do Consumidor porque em novembro do ano passado ele comprou um notebook por R$ 1.680 e depois de 3 meses o produto apresentou defeito. Logo que o equipamento deu problema, eu liguei na Lenovo e a atendente me orientou a entrar no setup, mexer nas teclas para ver se o computador reiniciava.
Ele não reiniciou e continuou com a tela azul. Aí ela me orientou que ia mandar o técnico em casa. O consumidor aguardou a visita do técnico, mas ele não foi. Aí eu liguei lá na Lenovo, a moça falou que o técnico ligou na minha casa que não tinha ninguém, sendo que eu fiquei aguardando o técnico a semana toda e não compareceu. Ela agendou uma nova data, aí o técnico não compareceu. Eu liguei lá perguntando do técnico, ela me orientou que a minha região não atendia o técnico em casa. Aí eu falei, pô, mas cada vez que eu ligo vocês me falam uma coisa diferente. Em um novo contato, pediram que o senhor Itamar enviasse o notebook para a fábrica, o que foi feito pelo aposentado. Me mandaram um número, né, para me levar até o correio, que não ia ter despesa nenhuma para pagar o envio do equipamento. Aí foi o que eu fiz, mandei o equipamento dia 11 de março. E desde então, até hoje, não recebi o equipamento, já vai fazer 4 meses. Cada vez que eu ligo na Lenovo, eles me falam uma coisa diferente. No palco, a produção entra em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa fabricante. Como nós vamos resolver, Pedro? Por favor, me aguarde 2 minutos, por favor. Aguardar 2 minutinhos. Depois de alguns minutos, Que temos uma resposta do Pedro da assistência técnica da Lenovo. E essa resposta dele não é das melhores. Não? Ele está dizendo o seguinte, que não tem ninguém responsável para resolver este problema do Itamar agora. sem uma solução para o caso, o senhor Itamar voltou ao palco do programa da tarde e um representante da empresa garantiu que o problema seria resolvido. A CCE, a Lenovo, entrou em contato com a nossa produção, falou que eles não querem falar ao vivo aqui no programa, mas que eles vão resolver o seu caso sim, viu, Itamar? Então eu queria te convidar até para voltar no programa para falar que seu caso foi solucionado. Tudo bem. Depois deles solucionarem, aí você volta e fala para receber o ponto do consumidor, tá bom? Tudo bem. Resta saber se a empresa cumpriu o acordo e solucionou o caso. Nós, da Patrulha do Consumidor, estamos no Jardim Pérola 1, na cidade de Tiradentes, aqui no extremo da Zona Leste de São Paulo. A novidade é que o Itamar conseguiu um acordo junto à Lenovo. Ele havia comprado o computador deu problemas, como nós mostramos, e o Itamar já está com uma quantia considerável na conta, né, Itamar? Qual o valor? 1.744 corrigidos. Depois que eu saí do programa, a Lenovo, o André entrou em contato comigo 2 vezes, né? Pedindo os dados da minha conta e que durante uma semana, 5 dias, o dinheiro estaria na minha conta corrigido. Você vai comprar outro computador? Já comprei, tô esperando chegar. Se não fosse o programa da tarde, a Patrulha do Consumidor, eu ainda estaria batendo boca com a Lenovo ainda sobre a devolução do equipamento ou o dinheiro. E se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Ponto do Itamar. Aí sim. E já encomendou outro, já está esperando chegar outro computador, que eu não sei se é da mesma marca ou de outra marca, mas ponto para ele. Agora, o Cavalcante, aproveitando que você estava nessa reportagem com o Itamar, uma das consequências quando a pessoa fica decepcionada com uma marca é exatamente essa, né? Trocar de grife, optar por um outro, por um concorrente. Marca, né? É a repulsa, né? Você vai num restaurante, você tem o dinheiro, você chega com uma roupa mais simples e é maltratado, você nunca mais volta naquele restaurante. E o pior é que você vai contar para todo mundo que o restaurante não presta, que o restaurante não tem qualidade, etc. O boca a boca é o que vale mais que uma publicidade comprada. O Itamar é um cara aposentado, ele tem 51 anos, ele teve problema de coluna, foi motorista de ônibus a vida inteira, trabalhou a vida inteira, economizou, porque muitas vezes isso acontece com pessoas que moram muito longe, moram na periferia, moram em lugares muito afastados. Agora, a boa notícia é que o Itamar falou que não vai deixar de usar o computador e não deixa de assistir o programa da tarde. Não é ele bicho de recebeu 7 ainda cabeças. corrigido, né? Então tá tudo bem. Exatamente. Tá feliz, deu tudo certo, a marca cumpriu, né? Tá Neste caso, Ticiane. neste caso. Neste caso, antes de dar os parabéns para a Lenovo, gostaria de dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele manda, no caso de devolução do dinheiro para os consumidores, a devolução corrigida da quantia que pagou. E nesse caso aí eu prestei atenção em devolver o corrigido até os centavos. R$ 1.744. Então, cumpriu o que diz a lei. Então, caso resolvido, consumidor satisfeito, ponto para a empresa Lenovo. Parabéns para a empresa Lenovo. Ponto pro Itamar, Brito, grita. Agora, Brito, já vamos falei, lá. ponto do Itamar. Fala de novo. Brito, com vontade, Brito. Vamos lá, com energia. Ponto para o Itamar. Isso, é isso aí.
Agora, no caso da Rose aqui, do andador que ela comprou para a filhinha e depois não foi entregue, aí ela acabou descobrindo que andador não é uma coisa muito legal, é proibido e tal. Bom, o site não atendeu. Então nós temos uma situação que precisa ser resolvida provavelmente nas próximas horas. Não sei como, Tanuri, se ela vai lá, se a gente vai lá, se você vai lá, como é que vamos resolver isso? Veja, Brito, não tem problema, não quiseram nos atender. Aqui, da Patrulha do Consumidor, quando a gente entra no circuito, nós vamos tentar resolver o caso nos bastidores. Aqui, nós vamos até o final, porque o nosso compromisso é com o consumidor e a consumidora de todo o Brasil. Pode ficar tranquilo, Rose. Boa. E quando ele arregala o olho, amigo, sai da frente. Tanuri, amanhã o que mais teremos? Amanhã temos um caso muito peculiar. Imagina, em novembro, a Renata Gomes, ela comprou num site de compras coletivo um passeio de balão. Um passeio de balão. Só que ela não conseguia marcar data para fazer o passeio de balão. Deram um balão nela, isso que é o trocadilho. Ela tá pedindo dinheiro de volta, só que não estão dando o dinheiro de volta. Como vai ser isso? Amanhã você vai ver. Fique ligado na Patrulha do Consumidor. Fala, Cavalcante. Pois é. Um passeio que foi oferecido, um passeio que era o sonho da mãe dela, foi oferecido champanhe francesa no passeio, foi oferecido um belo café da manhã, foi oferecido mordomias. Tudo isso num passeio de balão para você sobrevoar a região de Itu, a região de Boituva. Um passeio cinematográfico que, infelizmente, ela acabou tomando realmente um balão. Amanhã a gente vai ver isso. Ok, amanhã na Patrulha do Consumidor. Obrigado, senhores. Obrigado, Rose. Boa sorte.